Buenas noches. Primeiro, quero agradecer à Universidade de Zaragoza pela gentileza de acolher o Conselho Mundial José Martí de Solidariedade, porque você sabe, Paco, que as universidades han sido criadas a la sombra de los monasterios. Los campus deve ser uma coisa separada da cidade, para que a gente tenha a tranquilidade de pensar o mundo, não cambiar o mundo, como dizia Marques, pensar o mundo. E Zaragoza é a universidade, porque vocês han ensinado a nós desde que temos contato e agora por esta experiência, é uma universidade dentro da cidade, uma universidade que está também comprometida com os grandes projetos humanitários e de crítica social em o mundo de hoje. Então, há que reconhecer isso e agradecer a acolhida que tuvimos aqui. Aproveito para começar para ser uma invitação para quem vive aqui nesta cidade. Amanhã, no Centro Pignatelli, às 7h30 da noite, Passeio Constituição número 6, se vai apresentar a agenda latino-americana. Vou estar aí, não sei se Joaquim Abade está aqui. Está aí você, Joaquim Abade? Muito gosto em conhecê-lo agora. E por a invitação, vamos apresentar uma agenda que é muito progressista, tradicional, que é traduzida em muitos idiomas e que tem um tema muito interessante em 2019, que é a grande importância dos pequenos gestos, né? Isso é muito interessante. E também um pouco por Inácio já começou a falar do tema, tenho aí de los livros, que trata de cosmologia e de física quântica, se alguém tem interesse em esse tema que Ramoné Abad, e esse livro, Paraíso Perdido, que é um livro de crítica da crise do socialismo, né, de todo o problema da calidad. Eu estuve 33 anos trabalhando em países socialistas, viajando muitas vezes, então aqui há toda uma avaliação crítica do que passou em estes países. Bueno, me han dado um tema, refugiados, humanismo e ética. Eu não sou muito especialista em isto, né? E penso que depois da intervenção de Ramoné e da intervenção de Atílio, há que ampliar um pouco. Efetivamente, o tema de fluxo migratório é um tema preocupante, porque são quase 70 milhões de pessoas que se movem por este mundo. Basta dizer que em 2017 foram 45.500 ninhos e ninhas menores de 18 anos, né? Gente menor de 18 anos que han pedido asilo em 67 países. E é interessante que essa gente sai por força de guerras, por força de enfermidades, por força de sequia, de devastação ambiental. E é curioso também que a maioria da gente se vai a los países em vias de desenvolvimento, países pobres, ao contrário do que muita gente pensa, não vem principalmente a los países mais ricos. E efetivamente, muitos países, sobretudo em Europa Ocidental e Estados Unidos, né, Trump é o exemplo mais paradigmático de tudo isso, estão de espalda a esses refugiados. Não querem saber dessa gente, incluso utilizando essa gente como motivos expiatórios de suas crises econômicas, de suas dificuldades. Efetivamente, a questão de fundo é que, com a caída do muro de Berlim, já não temos mais um equilíbrio de forças em o planeta. Ou seja, sempre eu defendi que o socialismo teve muitos êxitos e quizá um dos maiores êxitos do socialismo foram os direitos sociais em países desenvolvidos. O bem-estar social, a social-democracia aqui em Europa possivelmente não ia existir se não fosse a exigência de aceitar direitos para a classe trabalhadora para impedir a entrada do comunismo. Ou seja, direitos sociais, direitos laborais han sido conquistados como uma forma de evitar
a entrada de la propuesta comunista em outros países. E agora que já não há mais esta ameaça, então o capitalismo ha sacado sua máscara. E hoje há uma hegemonia neoliberal, né? Há um processo acelerado, não de globalização, não me gusta a palavra, de globocolonização, ou seja, de imponer ao planeta um solo modelo de sociedade consumista, hedonista. E a questão de fundo, um pouco complementando o que dizia Ramonet ayer, é que não interessa para a filosofia neoliberal as grandes narrações. Ou seja, minha geração foi uma geração que tinha projetos históricos, tinha utopia. E eu estou convencido que um dos problemas da incidência das drogas hoje é a falta de utopia. Quanto menos utopia, mais drogas. Quanto mais utopia, menos drogas. Explico melhor. Toda a nossa cultura ocidental ha sido construída bajo um hilo histórico, um sentido histórico. Aí estão as grandes narrativas, tudo isso, os projetos sociais, os projetos revolucionários, tudo isso tem um forte senso de historicidade, que vem de los persas, pero los persas não tinham muito prestígio, não tinham Gallup, foram os hebreus que nos han passado esse sentido de historicidade ao tempo. Em minha análise, a maior estratégia do capitalismo hoje é quitar a historicidade ao tempo, a deshistorização do tempo. Explico melhor. Toda a nossa cultura ocidental está baseada em três grandes judios, todos os três que trabalham com esta categoria de tempo. Primeiro, Jesus de Nazaré. Vive em um mundo politeísta em que os hebreus e depois os judios hablam de um Deus que tem historicidade. Não é qualquer Deus. Não, Javé é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, tem currículo vitae. Constrói uma história. O primeiro que apresenta esse Deus para identificar-se é seu currículo vitae. Mira, eu tenho história. E é interessante observar que mesmo em la narração bíblica, do primeiro capítulo do livro do Gênesis, há uma historicidade, ou seja, a criação do mundo, o tempo, e curioso é que Marx afirma que a história empieza com a ação humana sobre a natureza. O autor bíblico é mais avançado que Marx, porque há uma historicidade antes de aparecer o ser humano, porque o ser humano aparece somente em o sexto dia, né? O sétimo dia, Javé está muito cansado, toma vacações e deixa o mundo por nossa conta. Então é interessante que há um processo de historicidade que para os gregos era um escândalo, porque como esse Deus de los hebreus pode ser chamado de Deus? Um Deus é onipotente, cria como Nescafé, instantâneo, não necessita de trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias, hasta chegar ao sexto dia. Aí há um forte senso de historicidade. O segundo judeu, Marx. Para conhecer o sistema capitalista, hacer sua crítica e abrir horizontes para uma alternativa socialista ou comunista, há que resgatar todos os modos de produção. E o terceiro judeu é Freud. Se tu vá na terapia e pode falar de sua vida intrauterina, vai ajudar muito a resgatar tu saúde mental agora para seu futuro. Isto viene abajo com a frasecita de Fukuyama: la história ha terminado. Então, eu diria que se hoje nós outros queremos resgatar nossos projetos liberadores, não há outro caminho se não resgatamos a historicidade ao tempo. Se não imprimimos em la consciência de las novas generações um projeto histórico. E penso que a crise do socialismo, e também agora, estou de acordo com o que disse Atílio, né? Não há
uma hegemonia de la derecha hoy en América Latina, mas há uma crise de nossos governos progressistas. Efetivamente, há uma crise. Em o caso do socialismo, que passou? Muitos fatores han operado, pero eu poderia dizer, em resumo, duas coisas. Primeiro, o capitalismo teve a inteligência demoníaca de, ao privatizar os bens materiais, socializar os sonhos. Você está em uma favela de Brasil, é muito pobre, não tem comida, não tem escola para tus filhos, pero tem a televisão com os sonhos de las telenovelas e a possibilidade que quizá amanhã, ou por um milagro de la igreja de la esquina, ou por um milagro de la loteria, vai passar no mesmo. Quizá meu filho vai ser um novo Neymar, vai ganhar muito dinheiro. Ou seja, então o capitalismo privatizou os bens materiais e socializou os sonhos. O socialismo, sobretudo em Europa do Leste, hizo ao revés. Socializou os bens materiais e privatizou os sonhos. Solamente o birô político podia sonhar alternativas, possibilidades, novos caminhos. Qualquer coisa que passava em la base de questionar o status quo era dissidência, divergência, heresia e não sei que coisa. E aí a pergunta: e por que Cuba sigue socialista? Porque a Revolução Cubana hizo algo que não se hizo em União Soviética e não se hace em China hoje. Uma capacidade permanente de mobilizar o povo para ser autocrítica. É retificação, é alinhamento, agora a discussão da Constituição em todas as partes. Ou seja, eu não conosco nenhum outro processo que não somente ha organizado o povo em distintas instâncias, como ha convocado este povo. Não somente o birô político tem o monopólio de fazer autocrítica e revisionar o processo, mas o povo lo hace. E isso é um dos fatores que explica por que Cuba, que está tão cerca de Estados Unidos, não vino abaixo. E outro fator é porque Estados Unidos pode destruir qualquer país se põe abaixo seu governo. Pero Estados Unidos aprendeu em muitas experiências, sobretudo em Vietnã, que pode pôr abaixo governos, não pode pôr abaixo pueblos. Em Vietnã, ha aprendido que não se põe abaixo um pueblo, e é o caso de Cuba. Entrar em Cuba não é pôr abaixo um governo, há que pôr abaixo um pueblo. E esta é outra história. Eles não têm nenhuma segurança que vão sair vitorioso em esta aventura. Então, hoje, esta hegemonia globo colonizada cada vez mais cria muros, né? Há uma série de apontado aqui quantos muros allá de Trump em México. Temos o muro da década de 90, Espanha decidido a ser em Marruecos para proteger Ceuta e Melilla. A Operação Shield em 2012, que proponia construir uma barreira entre Grécia e Turquia. As cercas entre Bulgária e Turquia em 2014, Estônia e Rússia, Macedônia e Grécia, Hungria e Sérvia em 2015. O muro de Israel levantou em o território, entre seu território e Gaza, de 60 quilômetros, ou em la Cisjordânia, ao redor e por dentro dos territórios palestinos, de 763 quilômetros. Pero o grande muro é a desigualdade social. E não há nenhuma proposta de que isto vá terminar, ao revés. Ou seja, hemos passado do paradigma de um capitalismo de produção para um capitalismo de especulação. Hoje, dinheiro hace dinheiro. E com as novas tecnologias,
não se sabe o que vai passar com o ser humano, porque o ser humano vive de seu trabalho. E se as novas tecnologias fazem o trabalho do ser humano, o que vai passar? Uma eugenia. Vamos deixar que muera essa gente toda porque, sabe, não interessa. As computadoras, os robôs podem produzir tudo e a gente já não tem nenhuma importância. Aí é muito importante, volvendo ao tema de resgate da historicidade, ter consciência que estamos vivendo um momento muito importante na história que solamente han vivido estes senhores e senhoras que vou citar, como Copérnico, Galileu, Descartes, Miguel de Cervantes, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que é uma coisa que nossos abuelos não han vivido, um câmbio de época. Nossos abuelos han vivido épocas de câmbios e não um câmbio de época. Essas pessoas que acabo de citar han vivido um passagem de uma época medieval para a época moderna. E o que caracteriza uma época é seu paradigma. O paradigma é este palo central que mantém a tenda de um circo. Se tu quita o palo, a tenda do circo vem abaixo. E durante 1000 anos, o paradigma medieval ha sido a religião. Tudo girava em torno do poder da igreja, de la luz da fé e tudo. Isto vino abaixo a partir da entrada de los árabes aqui, no século XII, e que han traído a ciência e incluso a filosofia grega. Empezou um novo paradigma, a razão, inaugurando a época moderna, a razão com suas duas hijas diletas, a ciência e a tecnologia. E quando leemos a literatura, por exemplo, de Voltaire, ao início da modernidade, há um otimismo de que agora, graças à ciência e tecnologia, todos os males da humanidade vão estar resoltos. Não vai haver enfermidades, guerras, peste e não sei mais que coisa, vamos arreglar tudo. Ocorre que nós outros que estamos nesta sala somos filhos e hijas da modernidade e sabemos que a modernidade fracassou. E por que fracassou? Porque foi atropelada por o capitalismo. Este processo de acumulação privada da riqueza. Ou seja, o ser humano pôs os pés na cara da luna, pero não logra poner nutrientes essenciais em la barriga de niños e niñas em muitas partes do mundo. Este é o fenômeno. Então, a modernidade fracassou e como Ramonet ha trabalhado aí, a racionalidade ha tomado um caráter utilitarista e por isso que a gente agora busca os sentimentos e as emoções que a televisão sabe explotar muito bem. A ser um parêntese interessante, a primeira emissão de televisão ha sido em los anos 30 em Nova York. Ao dia seguinte, o New York Times fez um editorial afirmando isto: este aparato não tem futuro, porque nós outros americanos estamos muito acostumados à rádio, que podemos escutar cozinhando, em o banho, manejando o carro. Esperar que vamos abandonar nossas tarefas para estar aí delante deste aparato, isto nunca vai passar. Bueno, eu não sei se New York Times ha hecho autocrítica, creio que não. De qualquer maneira, é um hecho que a televisão ha descoberto a magia de la hipnose coletiva, que foi hecho um trabalho hecho por um sobrinho de Freud, que se trasladou de Áustria em los anos entre 1910 e 20 e foi aos Estados Unidos para fazer esse trabalho e é um dos criadores da publicidade. Este homem descobriu uma coisa muito sencilla. A televisão não pode emitir predominantemente cultura. Cultura é tudo isso que enriquece nossa consciência e nosso espírito. Tem que emitir predominantemente entretenimento.
porque a função da televisão não é informar ou distrair a gente, é vender produtos. Pero nadie vai a poner a funcionar sua televisão para mirar a publicidade. Então, há que ter telenovelas e noticiero e não sei mais coisas, mas aí está todo o tempo merchandising, a vender produtos. E a proposta do sistema capitalista não é criar cidadãos, é criar consumistas. Então, agora estamos entrando em la pós-modernidade, e a pergunta essencial é isto: se o paradigma do período medieval ha sido a religião, do moderno a razão, qual vai ser o paradigma da pós-modernidade? Bueno, a nós outros gostaria que seria a globalização da solidariedade, pero tudo indica que vai ser o mercado. A mercantilização de todas as dimensões da vida e todas as dimensões da natureza. Então, eu creio que, diante desse quadro, nossa tarefa hoje é construir um processo histórico a largo prazo, desde a base social. E aí entro em la coisa de América Latina. O que passa hoje em América Latina? Nossos governos progressistas han tenido suas crises, eu creio, por dois fatores. Do ponto de vista econômico, muita dependência de las commodities. Eu, quando estava em la escola, quando niño, aprendi que o Brasil era um grande exportador de matérias-primas. Começou por la madeira, que ha dado nome a Brasil, é um árbol, né, Brasil. Brasil é o único país do mundo, me han dicho, que tem nome de ecológico, né, de vegetal. Não sei se é verdade, não hizo uma investigação. Depois tuvo o ouro, depois tuvo o café, a canha e não sei que coisa. Bueno, hoje passa o mesmo. O único que cambiou é que agora o nome é mais elegante, commodities, não mais matérias-primas. E exportação de capital, porque o capital que sale por esses produtos não vuelve, está aí em los paraísos fiscais. Então, produzimos uma tremenda riqueza e não hacemos regressar a nossos países o capital para novas inversões. Com raríssimas exceções. Por exemplo, o que salvou o Brasil na crise de 2008 foi justamente Lula, contrariando todos os analistas, dizendo: agora vamos fazer inversões duras em um mercado interno. E por isso o Brasil não ha sofrido os efeitos da crise de 2008. Pudo passar adelante. Bueno, e o segundo problema é que não hicimos alfabetização política da gente. Ou seja, não se governa um país com consignas. Não se governa um país, sabe, tendo figuras carismáticas. Isso não é suficiente. Há que fazer organização e alfabetização popular. Há que fazer um trabalho de base. Há que fazer um trabalho de que as novas gerações sejam capazes de dar esse salto quântico, de passar de uma consciência de si para uma consciência de nós outros, de uma consciência de lo biológico a uma consciência de lo biográfico. Explico melhor. Paulo Freire dizia: o que é uma pessoa consciente, conscientizada? É aquele que ha passado da percepção da vida como um mero fenômeno biológico. Eu sou uma pessoa, tenho que viver e ter um trabalho, tenho que ir à escola, depois vou a casar-me e tenho que construir uma família, tenho que ter meu trabalho e educar meus filhos. Essa é uma mera concepção biológica e não tem nada a ver com os fluxos migratórios, com os hambrentos de África. Não tenho nenhum problema, isso não é comigo. Uma pessoa conscientizada é que descobriu a vida como fenômeno biográfico. Eu sou uma pessoa que hago parte de uma nação, de uma classe, de um momento histórico, e aí devo descobrir qual é meu compromisso coletivo hacia o futuro. Então, este trabalho é fundamental se queremos criar bases para consolidar
projetos alternativos à sociedade capitalista neoliberal em América Latina. Hasta agora, nossos países não lograram cambiar estruturas a ponto de chegar a um pós-capitalismo. Isso é muito complexo, mas de qualquer maneira hemos criado em muitos lugares alternativas sociais, econômicas, por exemplo, economia solidária ou as lições do bom viver, Sumac e Kausai, que muitos grupos em América Latina empiezam a adotar, né? Uma consciência muito mais socioambiental, e aí quero chamar a atenção também do documento do Papa Francisco, a única encíclica que sacou esta hora, que se chama Laudato Si, e que Edgar Morin, que é completamente ateu, ha dicho, não há nenhum documento na história da ecologia que este. ¿Por quê? Porque todos os documentos, incluso a Carta da Terra, habla de los efeitos de la devastação ambiental. Francisco não solamente habla de los efeitos, pero apunta las causas. Nenhum outro documento apunta las causas. Então, esse é um documento que há que trabalhar muito. E por isso o Papa se põe bravo quando dizem que graças porque você ha hecho uma encíclica verde. Não é uma encíclica, é uma encíclica socioambiental. Por quê? Porque o problema climático afeta sobretudo os mais pobres, eles que são os mais afetados por todo esse desequilíbrio que há. Então é muito importante, nesse momento, reconstruir esse projeto histórico, resgatar a ideologia como sentido crítico, enfrentar toda uma proposta de reduzir a gente a mero consumistas, de novo que sejam cidadãos e protagonistas políticos e sociais. Isso é uma tarefa de todas nossas instituições, de la universidade, de la igreja, de las associações, de los sindicatos. Ou seja, é um reto que temos todos nós outros. Como construir um novo projeto histórico com um horizonte pós-capitalista. Creio que o que nos mobiliza aqui e que nos exige como grupo também do Conselho Mundial José Martí. Muitas graças.